Boa noite a todos. A gente está aqui no painel O que são fundos de investimentos? Eu me chamo Tatiana Guedes, sou head de fundos de investimentos e previdência privada aqui na InvestSmart. E hoje a gente está aqui com um time, bem representado pela Lia Licera, da Gap Asset, e o Carlinhos, a gente chama ele de Carlinhos, mas é o Carlos Carvalho, da Quinitro, aqui muito bem representando aqui o time da Quinitro Capital. Bom, gente, eu queria também que o Walter se apresentasse, Walter, fica à vontade aí para a sua apresentação. Bom, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Walter Fogolin, eu sou head de produtos aqui na InvestSmart também, assim como a Tati. Eu represento toda a parte de renda fixa e COI dentro do escritório. Obrigado a todos aí que estão nos assistindo nessa noite. Bom, antes da gente dar início aqui ao nosso painel, o que são fundos de investimentos, eu vou pedir aqui para a Lia Licera se apresentar, também falar um pouquinho da casa, da Gap Asset, que é uma casa aí super conhecida, já com bastante tempo já de existência, mais de 25 anos, Lia? E, posteriormente, também pedir para o Carlos também se apresentar e contar um pouquinho da história da Quinitro. Fiquem à vontade. Maravilha. Obrigada, Tati. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lia. Eu sou sócia IRI, Relações com Investidores na Gap. Desde o início, eu comecei na Gap em 2006, então de lá para cá já são uns 7 anos só na Gap. Como a Tati falou, a Gap é uma gestora de 27 anos, A gente começou lá em 96, a gente já passou por diversas fases, diversos momentos. Quando pergunta, e aí, o que vai acontecer? Quais são os próximos eventos? A gente gosta de falar que já passou por todos os eventos. Hoje a gente é focado no fundo multimercado, é um fundo multimercado macro, que é o Gap Absoluto. E dentro dessa estratégia, a gente tem o fundo de previdência, que a gente conseguiu fazer de uma forma que, digamos que fantástica, e o fundo que é aberto para os investidores em geral. Então, pessoal, é isso. Bom, obrigado, boa noite aí a toda a equipe da InvestSmart. Obrigado pela oportunidade de vir apresentar a Quintra, é uma casa um pouco mais nova do que a Gap, que é uma casa que a gente admira muito, então é um prazer estar aqui com vocês. Bom, falar da Quinitro a Quinitro é a realização de um projeto de alguns sócios que já trabalhavam há bastante tempo juntos, com a entrada de novos sócios, que vieram atraídos pela ideia de lançar uma nova gestora. A empresa tem 2 anos e 3 meses de existência, 2 produtos, um fundo multimercado e um fundo de ações, tendo um bom ano em ambos os produtos. O começo foi bem difícil, então a gente passou por um batismo de fogo, então, bom, enfim, é o que a gente tem para falar aqui mais sobre a empresa, então vamos, é um prazer estar podendo participar aqui desse bate-papo. Obrigada, Carlinhos? Obrigada, Lia. Sejam bem-vindos. Então, vamos dar início aqui às perguntas. Eu acho que a gente tem vários investimentos hoje existentes aí no mercado. E eu acho... A minha pergunta para vocês é do ponto de vista de diversificação para o nosso cliente. O que ele precisa analisar ali, quais são os pontos principais que ele precisa analisar nos fundos de investimento, quais são para atender as necessidades dele quando ele vai fazer alocação em fundos. Posso ir? Fica à vontade, por Maravilha. favor. Assim, primeiro, pensando em investimento, Primeiro, você tem que se conhecer, Você tem que se conhecer, porque a partir desse momento você consegue entender qual é o seu perfil de risco. E aí, eu acho que é o trabalho de todo assessor, primeiro identificar o perfil de risco, Como muita gente já escutou falar, tem um perfil conservador, o perfil moderado, o perfil agressivo. E a partir dali, o primeiro passo vamos conhecer um fundo. O que é um fundo? Então, um fundo é um condomínio de cotas. E, a partir dali, você tem vários tipos de produto. Tem os fundos de renda fixa, que a grande característica é que tem que ter, no mínimo, 80% investido em ativos de renda fixa. Tem os fundos de ações, que a característica é, no mínimo, 67% daquela carteira em fundo de ações. E o multimercado, que aí eu sou fã, que é onde você pode investir em qualquer lugar do mundo, em qualquer geografia, onde você não interessa se você está otimista, se você está pessimista, não interessa se você gosta mais de estar aplicado em moedas ou em juros. A grande beleza do multimercado é você identificar o cenário, você olhar para o mundo inteiro
e procurar o que a gente brinca que é o melhor cavalo, né? O melhor ativo, onde é que ele está e qual direção que ele está. Então, hoje, para mim, eu gosto muito do multimercado, é uma diversificação sem barreiras, digamos assim. E você tem os fundos de previdência, que é quando você começa a ter outro tipo de assunto, né? Não só investimento, mas como é que vai ser daqui os próximos 10 anos? Como é que vai ser aqui dos próximos 20 anos? Né? O que eu quero para os meus filhos? Então, é quando você já começa no investimento e vai para o sucessório. Né? Como é que eu vou fazer minha sucessão? Como é o planejamento? Então, esse eu acho que é a primeira parte. Né? O que você acha, Carlinhos? Eu acho que fica difícil agregar mais alguma coisa depois que ali deu essa explicação tão bem elaborada, né? Eu vou falar mais do que a gente faz, né? Porque assim, em relação ao universo de fundos, acho que ela foi bem precisa aí, né? Em relação às outras classes. A nossa vida o grosso é multimercado também, é o que a gente sabe fazer, é o que faz há muito tempo. Eu diria que a grande vantagem do multimercado é exatamente você ter a flexibilidade de poder mudar de opinião em momentos como a gente está vivendo atualmente, né? Então, você está tendo uma alternância de cenários que não é muito usual, principalmente ao longo desses últimos 2 anos. Eu não me recordo, assim, ao longo da minha carreira, de você ter tido a velocidade de mudança de posicionamento como a gente está tendo que fazer, né? De um lado é cansativo, de outro lado é fascinante, né? Porque você está tendo que assim, buscar novas oportunidades. Como ela falou, a gente tem a flexibilidade aqui no Brasil hoje, que não era no passado, de você poder ter investimentos no exterior. Então, a gente está sempre procurando oportunidade onde surge oportunidade. Eu acho que essa é a grande vantagem do multimercado. Eu acho que esses últimos anos aí têm comprovado isso, né? Acho que é isso que eu posso falar. Ela falou muito bem sobre o resto. E com relação, aproveitando aí o gancho de vocês sobre as classes de produtos, de como vocês podem mentalizar e projetar ali uma carteira, do ponto de vista do investidor, né? Quando ele fala de metas financeiras, quando ele fala de objetivos financeiros, o fundo pode ser um instrumento para esse tipo de meta, de objetivo, de desafio, enfim, como vocês veem isso? Bom, eu amo fundo, né? Então, primeiro é o seguinte, você começa a identificar quais são os seus objetivos, quais são os seus sonhos, né? Eu quero comprar um apartamento. Eu quero ter um filho, né? Então, para isso, você precisa se organizar para os eventos da sua vida. Porque a sua vida ela vai estar sempre atrelada aos seus investimentos. Então, o que eu sempre penso, um instrumento que eu gosto muito, que eu acho fantástico, é o fundo de previdência, tá? Eu acho que isso eu me repito várias e várias vezes, porque é onde você consegue olhar para o futuro e tentar planejar a faculdade para o seu filho que está nascendo agora. Você consegue planejar um apartamento que você quer comprar. E dentro desse universo de previdência, hoje, você tem todos os tipos de fundos, né? Todos os tipos de produto. Eu sou mais conservador, eu prefiro aquele fundo de renda fixa. Então, você vai na Previdência, tem um fundo de renda fixa. Eu sou um pouco mais arrojado, eu vou para o multimercado. Então, na hora que eu vou planejar o futuro, desde do momento que eu tenho um filho ou do momento que eu quero comprar um apartamento, eu acho a Previdência muito interessante. E não é só a sucessão. Que às vezes a gente fala em Previdência, a gente pensa... A palavra é feia, mas a gente pensa na morte, né? A gente pensa na hora do inventário, de pagar os custos do inventário. Mas não é só isso. Previdência é um planejamento financeiro, um planejamento de vida. E aí, fora isso, a gente tem todo o universo de todos os fundos que a gente falou, identificando o seu perfil e pensando também, é o que o Carlinhos estava falando, a gente passou por... não 2 anos, mas a gente está indo quase por 3º ano, desde da nossa querida Covid, né? Onde tudo acontece. A gente hoje tem 2 guerras acontecendo nesse ano, que a gente não esperava, né? Então, a gente tem que olhar também o cenário para identificar o quanto que a gente aguenta, né? É aquilo, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, o vizinho sempre ganha dinheiro, né? É só a gente que perde. Então, o que a gente aguenta, né? Eu aguento perder 10%? Eu aguento perder 5%? Se eu olhar que eu perdi 1% só, acho que fica feio,
para mim, né? Não aguento. Então, é identificar até onde você consegue ir e, a partir dali, os assessores de investimentos estão aí para ajudar sempre na escolha do melhor gestor, do melhor produto, né? Então, é isso que a gente faz. Novamente, uma boa explicação, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Vamos tentar. Não, desculpa, vamos tentar. Não, próxima nada. vez começa com Carlinhos. Não, ali treinou bem para aqui. Não, vamos lá, assim. Eu acho que ela já tocou num ponto que é muito importante, que é a questão de você identificar o seu perfil, né? O cliente está sempre com aquele perfil mais arrojado quando está tudo certo, o cenário está muito bom e está tudo maravilhoso, e quando as coisas estão um pouco mais turbulentas, ele quer ser um pouco mais conservador, né? Então, acho que é importante, acho que é o grande trabalho dos assessores exatamente identificar, no momento do primeiro investimento, qual é o perfil do cliente para que você não tenha surpresa na frente, né? Eu acho que tem sido muito bem feito pela indústria inteira que surgiu aí ao longo dos últimos anos. Em relação à questão de como é que você identifica, assim, que tipo de perfil você tem, eu acho que você tem 3 vetores, né, que a gente considera como se fosse um tripé. Você tem um vetor que é a rentabilidade, você tem um vetor que é o risco, né, do investimento que você está fazendo, e o terceiro vetor é a questão da carência, né, que é o prazo que você está sujeito a ter esse investimento. Então você tem que saber que você sempre vai ter que abrir mão de 2 desses vetores. Se você quer mais performance, se você quer mais rentabilidade, você vai ter que aceitar mais risco e provavelmente você tem que ter um horizonte de prazo um pouco mais longo, né? Se você quer menos risco, você vai abrir mão da performance, né? E obviamente você pode ter a carência um pouco mais curta, né? E se você quer ter, se você precisa da necessidade, você eventualmente ter acesso à sua aplicação no curtíssimo prazo, se por acaso aquela aplicação de curtíssimo prazo, acho que tinha assim, diversos produtos como de renda fixa, assim, tal, eu acho que você vai ter que abrir mão também de 2 desses vetores desse tripé. Então, eu acho que é muito importante, assim, acho que é um papel de assessoria, identificar para o cliente o perfil dele, identificar qual é o melhor produto que ele pode oferecer para ele, junto às gestoras que vocês têm dentro da prateleira, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Bom, Carlinhos, vou trocar aqui a ordem, tá, Lia? Você me permite, eu sei que primeiro as damas, mas dessa vez vamos lá no Carlinhos. Carlinhos, até falando um pouco a respeito do que você comentou agora, qual o papel, né, do gestor de investimentos nessa questão da tomada de decisões para a escolha dos ativos, né? A gente sabe que é um desafio, né? Tem momentos que são mais desafiadores do que outros, mas o que o gestor precisa olhar, né, para que ele possa tomar ali uma decisão de forma a influenciar de forma positiva o desempenho dos fundos? Eu acho que a pergunta é excelente pelo momento que a gente está vivendo hoje, né? Eu acho que tudo é embasado em cima de uma análise de um cenário macroeconômico, que a equipe inteira discute, debate diariamente, com as mudanças que a gente tem visto. Como eu mencionei antes, tem sido 3 anos, eu mencionei esses últimos 2 anos, que a gente está tendo uma sequência de fatos que não é muito comum, apesar da gente ter tido, em 3 anos, teve uma pandemia também, né? Que não acontecia há mais de um século, mas o fato é que a gente está tendo que mudar de opinião de forma muito rápida, o que não é muito usual assim, para os gestores, né? Então, eu diria que o papel da gente tem sido aquele, a gente é pago, nesse momento, a gente é pago mais do que nunca para poder mudar de opinião, né? Dado que você está tendo a velocidade de mudança de cenários. Então, você teve, como a Lia mencionou, você tem 2 guerras em andamento, que é algo que a gente não vê há muito tempo. Você teve uma pandemia 3 anos atrás, você teve um surto inflacionário que a gente não vê há mais de 40 anos, nos países desenvolvidos que teve reflexo nos emergentes. Você teve uma eleição no Brasil polarizada, como a gente nunca viu antes. Você tem eleições vindo aí no horizonte, como a eleição nos Estados Unidos, a eleição em Taiwan, ao longo de 2024, são muito importantes. Ou seja, a gente está tentando fazer uma análise de uma série de coisas que a gente nunca viu. Então, acho que é muito importante, assim, até para o cliente hoje, ele tentar identificar quem é o melhor gestor, né? Então, assim, casas como a Gap, casas até como a Quintro, que tem uma equipe bastante experiente e tal, são equipes que já passaram por muito no passado, né? Qual é a gestora que você acha que já teve, assim, que visualizou, que presenciou, assim, por exemplo, a Guerra do Golfo? As 2, né? Porque teve uma em 1990, teve uma em 2003. Quantos gestores participaram disso? Né? Porque a Covid agora todo mundo já conhece, né? Porque todo mundo já está no mercado. E a última foi há 100 anos. Mas quem viu assim, esse risco geopolítico tão assim, acontecendo de forma simultânea em diversas geografias ao redor do mundo, são muito poucas pessoas, muito poucos gestores que têm esse tipo de experiência, né? Então, acho assim, tem sido um ambiente não muito comum assim, para os gestores, principalmente na nossa classe de ativos principal, que é multimercado.
E com isso a gente tem tido assim, a gente agradece o mandato ter a flexibilidade de poder mudar de opinião muito rápido, e a gente está tendo que ter assim, uma postura um pouco mais dinâmica do que o normal, tá? Nesse ambiente. Mas é por aí. Eu gosto dessa pergunta pelo seguinte, porque cada gestor, cada gestora tem seu estilo, tem a sua forma de gerir, tem seu mandato, né? Então, eu gosto muito disso que o Carlinho falou, quando a gente fala em cenário. Todo mundo olha cenário macroeconômico, todo mundo conversa, todo mundo quer saber o que está acontecendo. E lá na Gap, como é que a gente faz? A gente olha cenário? Olha. Mas o que a gente se importa muito, tá? A Gap está de pé há 27 anos porque a gente, principalmente, tem preservação de capital. Então, o Gap absoluto é desde dezembro de 2005. Então, a gente está falando de mais de 20 anos. Então, primeiro a gente olha o cenário, a gente estuda, a gente discute. Mas o que a gente faz que é um pouquinho diferente, né? Que aí cada um tem a sua forma de gerir o seu mandato. A gente se preocupa muito com o que a gente chama de tamanhos das posições. Então, quando a gente vai olhar o cenário, vai olhar o horizonte de investimento, a gente sempre olha 2 horizontes, que a gente chama de curto prazo e o de longo prazo. Porque o curto prazo, você tem árbitro, né? Você tem um Copom, você tem o Fed, você tem um Banxico. Então, você tem esses eventos com data e hora marcada. Então, por mais que a gente tenha o cenário, a gente conversa e para estar sempre preparado para esses eventos. Porque esses eventos que a gente fala mexe no mercado. O que eu quero dizer com mexer no mercado? O que a gente tinha agora recentemente, assim que saiu esse novo arcabouço fiscal, na Gap a gente identificou que a gente teria um novo teto fiscal. E o que a gente faz, né? Então, você tem um cenário, você tem um evento que acontece. Como é que você vai rentabilizar o fundo? Como é que você vai se preparar? A gente entende o que está acontecendo e, a partir daí, a gente faz as posições no mercado. Então, quando a gente teve esse evento, a gente entendeu que ia ter um movimento de corte de juros. E aí, como é que é o movimento de corte de juros, né? É aquela famosa curva que todo mundo gosta, que é aquela curva de juros, e a curva que a gente fala que a gente está aplicando. Então, porque a curva vai começar a fechar, vai cair. Então, a gente olha para o cenário, a gente vê o que está acontecendo, e, para isso, a gente vai procurar os melhores ativos para aquele momento que a gente está vivendo. Então, é dessa maneira que a gente faz. Posso só complementar? Claro. Novamente, tenho algo a adicionar aqui agora, né? Porque ali está falando tão bem que a gente fica assim, né? Mas vamos lá, assim, concordo plenamente. Assim, a gente tem uma preocupação enorme em relação à preservação de capital. Eu acho que um dos lemas da gente lá é de que tem hora que tem hora que é para você comprar, tem hora que é para você vender e tem hora que é para você ir pescar, né? Simplesmente não tem absolutamente nada de oportunidade que você está conseguindo vislumbrar, seja no Brasil, seja no exterior. Então, a melhor coisa é você ficar quieto. Além disso, o nosso dinheiro está investindo dentro dos mesmos produtos dos clientes, então eu não tenho aquela necessidade de correr risco diariamente com o meu dinheiro. Então, está sofrendo junto, né? Estamos sofrendo junto. Acho que não tem forma de você estar mais alinhado com isso. Então, eu acho que assim, novamente, assim, é muito importante para o cliente ele conseguir identificar gestores que tenham esse alinhamento com ele. Acho que eu diria que é essencial. Acho que é um das principais quesitos aí dessa fórmula para poder dar certo, né? Então, acho legal que vocês comentaram sobre o sofrer junto, né? E aí saindo dessa caixinha de asset, né? Pensando um pouquinho como investidor. Como é que o investidor deve pensar na hora de montar esse portfólio do ponto de vista de mitigar risco? Ou seja, uma hora vai ganhar, uma hora vai ter uma variação negativa, e acho que vocês colocaram muito bem essa questão de projetos e tudo mais, porque tem um projeto de curto prazo, o cara não vai querer eventualmente entrar num produto mais agressivo, alguma coisa nesse sentido, que ele vai precisar de um horizonte de tempo maior. Mas como é que ele vai mitigar isso, né? Como é que o nosso cliente aqui deve pensar na hora de montar esse portfólio? Eu gosto sempre de pensar o que eu faria, né? E aí, para mim, eu olho 2 tipos de investidores, eu e a minha mãe, que são completamente diferentes, né? Eu posso ter fundo de bolsa, minha mãe não. Porque senão, se chegar em casa, não posso nem chegar em casa. Então, primeira coisa é o que é a verdade, é o que todo mundo fala é a verdade. Você tem que ter a sua parte de emergência, né? A parte de emergência e se alguma coisa acontecer comigo, e se alguma coisa acontecer com as pessoas da minha família, então fica lá na renda fixa. Fica naquele fundo de renda fixa, a renda fixa tá boa, tá gordinha, então tá valendo a pena. Então, sua parte de emergência, você sempre vai ter ali na renda fixa, né?
E aí beleza, já fiz a minha emergência. Aí você pensa no seguinte, mas eu quero ganhar dinheiro, né? O que é engraçado tem acontecido nesses últimos anos, todo mundo acha que vai ganhar dinheiro rápido, né? A gente descobriu que isso não existe. E aí, como é que a gente descobriu? Viu um monte de pirâmide por aí, né? Quantas e quantas pessoas não entraram na pirâmide achando que o dinheiro vem rápido? Não, não vem, gente. Tem que sentar, tem que esperar, tem que remar. Então, eu vou olhar, depois da emergência, o que eu tenho apetite de risco, né? Aí a diferença entre eu e a minha mãe eu estou disposta a perder, ela não. Então, vamos colocar, às vezes, naquele multimercado, que sempre quando a gente vai olhar o multimercado, a gente vai distinguir por uma coisa chamada volatilidade. A volatilidade é quando a gente começa a entender qual é o nível de risco do fundo, né? Então, para pessoas que nem minha mãe, eu tenho que botar uma volatilidade baixa. Então, vou construir a carteira dela, o portfólio dela, com uma parte maior renda fixa. Já eu não. Eu tenho meu dinheiro praticamente inteiro dentro da Gap, então eu já gosto de risco. Então, eu não tenho problema em perder o dinheiro. Então, na hora que eu vou fazer minha carteira, que eu acho que sou uma pessoa mais arriscada, né? Eu vou ter uma parte maior em multimercado e, quem sabe, um pouquinho em ação, porque a diversificação, ela não está só dentro do produto, mas sim na sua carteira como um todo. Porque ninguém gosta de olhar e falar, nossa, estou perdendo dinheiro em tudo, né? Alguma coisa a gente tem que ganhar pelo menos, né? Quando momentos como esse que a gente está vivendo acontece. Então, é dessa maneira que eu faria. Para mim, existem dois investidores, que são eu e sou minha mãe, o que eu aguento e o que ela aguenta. Novamente, perfeita explicação, né? Mas vamos lá. O que eu posso tentar novamente agregar assim, a explicação dali? Eu concordo, acho que você tem que primeiro identificar seu perfil e aí você começa a fazer um rebalanceamento que eu acho que passa pelo assessoramento das casas onde eles são investidores, dos seus assessores diretos de investimento. Mas, novamente, assim, nesse momento você tem que vender um pouco da sua sardinha, né? Porque você tem a flexibilidade de ser um gestor de multimercado, então você tem aquela oportunidade de ter uma visão um pouco mais agnóstica em relação a posicionamento. Tem momentos onde você está mais otimista, né? Você tem mais exposição a ações e outros ativos de risco, e tem momentos onde você simplesmente está apostando contra mesmo, você tem aquela visão mais negativa de cenário e você tem a flexibilidade de poder ter aqui no Brasil, no exterior, apostas contra o cenário central, né? E ações, assim, eu diria que ações no Brasil eu diria que são guerreiros, né? Porque você trabalhar todo dia sabendo que você tem um custo de oportunidade de 15% ao ano para você bater, você tem que ser muito bom mesmo. Então, eu diria que assim, talvez a classe onde eu me sinto mais confortável é a multimercado, onde eu tenho também quase todo o meu patrimônio investido dentro dos fundos da Quinitro. Eu diria que momentos como esse demonstram, né, a facilidade que você tem de poder mudar de opinião. A gente já teve um cenário mais construtivo no começo do ano, um cenário mais negativo num determinado momento, a gente está com um cenário um pouco mais neutro. Então, essa flexibilidade é só um produto com essa característica que te dá assim, esse tipo de oportunidade, né, de você poder lucrar em todos os cenários, né? Então, é mais ou menos como a gente encara essa diversificação dentro de um só produto. Adicionando só uma coisa, quando o Walter falou em termos de meta, né, de carteira, de portfólio, eu esqueci de falar da Previdência. Porque a gente tem que ter, sim, um pedaço em Previdência, tá? A Previdência vai estar cada dia mais em voga. A Previdência ela está cada dia um instrumento não só sucessório, mas de acumulação de recursos, tá? Então, assim, tem que ter. Quanto? Não sei. Depende de cada um. Mas é um instrumento que eu acho fantástico. Eu só vou complementar aqui uma coisa que a Lia falou, gente. O nosso painel, embora ele seja relacionado a fundos de investimentos, mas o que é uma previdência, né, Lia? É como se fosse um fundo de investimento, tá? Porque basicamente vai depender também da figura de um gestor, né, para poder fazer ali a alocação dos ativos e posicionar de forma com que o nosso cliente consiga ter performance de acordo com o desempenho do fundo, mas com alguns aspectos tributários, né, sucessórios, como a Lia falou, e alguns aspectos que beneficiam também o cliente do ponto de vista
de alocação e quando ele tem uma preocupação com sucessão e, inclusive, acaba sendo um instrumento também para que ele possa economizar tributos, mas do ponto de vista de alocação e de produtos, ele é como se fosse um fundo de investimentos, mas com esses aspectos que são benéficos para o investidor. E eu sempre falo que previdência não tem certo e errado, né, Lia? A gente precisa realmente conhecer aí o perfil do cliente, saber qual a necessidade dele para poder fazer a melhor indicação de produto, né? Eu acho que isso é muito importante. Bom, falando um pouquinho aqui, eu acho que a gente tem vivido um ano bem conturbado, né, gente? A gente começou aí o ano acontecendo o caso Americanas, depois veio o Light e vários outros casos acontecendo. A gente está no momento, um mês, né, nesses últimos 2 meses, com juros abrindo, né, lá fora e aqui dentro também, e tem sido um momento desafiador, né? E naturalmente, o nosso cliente, ele quer olhar a performance dele ali acima do CDI, pelo menos, né? E o que vocês dariam assim de orientação, conselho para esse cliente? Porque a gente entende que todas as vezes, que muitas vezes ele realiza, porque a Lia falou assim, porque ele pode eu tenho possibilidade de perder, mas na verdade o cliente só perde quando ele resgata, né, Lia? Eu aguento, né? Olhar aquela cota negativa, que não é mole, não, né? Não é fácil. Mas qual orientação vocês, assim, no papel de gestores, né, de sócia de asset, vocês dariam para os nossos clientes para que eles realmente pudessem manter o seu patrimônio sem que eles realizem uma perda assim, que seja significativa no patrimônio dele? Primeiro, calma, né? Primeira calma, porque nada é para sempre, tá? Os fundos multimercados, eles têm um momento, né? Uma coisa que aconteceu esse ano, que eu acho que eu, pelo menos, nunca vi na indústria, não sei se o Carlinhos já viu, qual é o papel do gestor, tá? O papel do gestor, ele se antecipar aos movimentos. Como é que a gente se antecipa aos movimentos? Buscando dados no mercado, né? Então, quando a gente acha, hoje, o que está bagunçando o planeta, né, são esses juros altos nos Estados Unidos, né? E cada vez vem um número mais forte. A gente achava que esse último número de emprego ia haver um número mais tranquilo, mas veio um número mais forte do que o anterior. E aí que o NAGAP, o Oscar e o Renato gostam de falar também é o seguinte: se o juro dos Estados Unidos está onde está, acho que o preço do planeta inteiro está errado, né? Ou então tem alguma coisa estranha. Ou a gente está com um novo regime de fato, né? Uma coisa que não acontecia nos Estados Unidos desde a década de 70, a inflação no nível que está, essa corrida do Fed atrás da inflação. Então, isso hoje é o tema dominante do mundo. E, a partir daí, isso está tomando conta, está impactando os emergentes, tanto nós, quanto o Latam, quanto a Europa. Então, a primeira coisa é calma, que os ciclos econômicos, eles passam. E, a partir dali, tudo que a gente fala, existe na economia o que a gente chama de efeito calendário. O efeito calendário é o seguinte: não necessariamente que eu montei uma posição hoje, ela vai ter a rentabilidade positiva hoje, ela pode ter daqui a 2 semanas, daqui a 1 mês. Então, calma, tá? Tá difícil, como o Carlinhos falou, a gente passou por diversos cenários, diversos momentos em um único ano, né? A gente até brinca, né? Teve soft land, hard land, no land, nada. Então, assim, tá complicado, né? A nossa vida não tá muito fácil, né? Não, realmente não tá muito fácil. Assim, o que a gente tem feito e a gente reduziu o risco, né? Achava que ia ser um ano diferente. Já vinha com esses indícios ali em 2022, então a gente conseguiu reduzir o risco. Então, aí a gente teve assim, a felicidade de ter apostas bem certeiras esse ano. Mas eu acho que a principal visão que a gente teve, que eu acho que a gente passou para os nossos investidores e tal, é que a gente achava que estava tendo uma mudança do regime de volatilidade no mundo, né? Acho que a gente estava passando por uma série de transformações, seja do ponto de vista de um pós-pandemia, que você não tinha referência. A primeira pandemia, a última pandemia que a gente vivenciou faz mais de 100 anos, e você não tinha assim, a facilidade e a inovação tecnológica para poder fabricar uma vacina no horizonte de 7, 8 meses, que foi feito, né? Além disso, logo depois você vem duas guerras importantes com impactos
geopolíticos importantes. Essa ainda que apareceu agora, um negócio ainda envolve o quesito religioso, que é algo que você não consegue controlar, né, a cabeça das pessoas. Então, assim, é um momento bem complicado. Então, isso acho que talvez tenha sido nosso grande acerto. Aí, então. A gente já está tendo uma mudança de regime de risco no mundo e a gente tem que se preparar para isso. Em relação ao investidor, assim, como é que ele pode se prevenir para esse tipo de ambiente, que eu acho que não é algo nos próximos 3 meses, 6 meses, nem um ano. Eu acho que a gente está vivendo um mundo diferente. Eu acho que está tendo uma cisão entre um bloco que é capitaneado pelos Estados Unidos e outro bloco capitaneado pela China, né, e Rússia, etc. E tal. Então é algo que a gente não vivenciou. O investidor, qual é a forma que o investidor tem que pensar? Como a Lia falou, era a primeira coisa que eu ia falar, tem que ter calma, né, nesse momento. Eu acho que é algo... Eu li há alguns anos atrás assim, um estudo muito interessante. Ele mostrava assim, a indústria de multimercado, né, o quanto que o investidor tinha de rentabilidade numa janela de 5 anos e o quanto o investidor normal tem de rentabilidade. O investidor normal ele perde dinheiro em relação ao CDI. Tá? E se o investidor tivesse mantido o dinheiro numa cesta de 50 fundos ao longo de 5 anos, ele rendia algo próximo de 135%, 140% do CDI. Ou seja, era só você ter calma em momentos como esse e identificar esses momentos como oportunidades. Da mesma forma como o gestor identifica oportunidades onde você tem um ativo mais barato e a gente começa a descarregar risco no momento onde parece que o mundo vai acabar e etc. A gente trabalha muito dessa forma. Né? É só aquela fórmula que parece muito simples, mas é verdade. Você tem que comprar na baixa e vender na alta. Né? Seja um ativo em bolsa, seja um ativo de renda fixa, seja uma moeda, ou seja um bom gestor. Né? Então, acho que sempre quando você vê um gestor qualificado, que você sabe que tem uma performance no horizonte médio e longo prazo, assim, excelente, e ele não está performando bem, esse é aquele momento que você tem que aplicar dinheiro nele, entendeu? A gente está vendo uma série de casos aí que, para mim, eu considero como oportunidade. Entendeu? Carlinhos, deixa eu aproveitar um ponto que você colocou aí, se você puder me ajudar com isso. Nós já vimos alguns estudos sobre essa questão da tomada de decisão do investidor. Né? Quando o mercado está eufórico, o investidor vai lá e começa a comprar, né? E no momento que você tem ali, eventualmente, uma oportunidade de mercado mais barato, o investidor está vendendo porque ele não está aguentando aquele tranco. Né? Como é que, para vocês que pilotam aí multimercados, o momento de mercado eventualmente para baixo, ruim, é o momento que a tua cota vai virar negativo ou vocês têm, através da indústria e desse cenário, vocês têm condições de se sair bem desse tipo de comportamento? É possível? É possível, né? A gente está tendo um bom ano. Né? Não estou aqui para fazer propaganda, assim, mas assim, a gente está tendo um bom ano exatamente o que a gente acertou. Assim, acho que a tese principal da gente é que a gente ia ter essa mudança de regime de risco. Né? E a gente não acha que é um negócio que vai tá acontecendo nos últimos 6 meses, um ano, e que vai durar mais 6 meses. Não. A gente acha que é permanente. Tá? A gente acha que essa ilusão que a gente teve aí, nos últimos 15 anos, seja do ponto de vista macroeconômico, injeção de liquidez por parte dos bancos centrais, etc. Ou seja, do ponto de vista geopolítico, essa questão da globalização, que a gente está vendo um retrocesso enorme ao longo desses últimos anos, vendo, acho que desde o governo do presidente anterior nos Estados Unidos, eu acho que você estava tendo essa sinalização. Então, nesse momento, você consegue nosso produto, né, principal, ali, que é o multimercado, você consegue se aproveitar de oportunidades apostando contra. Né? E a gente tem conseguido ter resultados bem satisfatórios em relação a isso. Em relação novamente, voltando para o ponto ali, eu acho que o investidor tem que ter calma. Eu acho que, novamente, ele tem que identificar um bom gestor no momento de mercado mais complicado como uma oportunidade. Né? Eu acho que você tem assim, uma posição em multimercado num momento como esse, você tem aquela vantagem dele ficar quieto durante um certo período. A gente está com um nível bem reduzido de risco já praticamente desde o início do ano, esperando uma oportunidade. A gente não está tendo aquela ansiedade, tipo, eu não estou performando bem até o meio do ano, eu tenho que começar a correr mais risco. Então, a gente não tem essa necessidade. Como eu falei, o dinheiro da gente está dentro do fundo, então é muito importante esse alinhamento, porque, novamente, eu sei como é que foi difícil eu ganhar meu dinheiro, não quero perder ele. Né? Então, eu acho que é isso. Assim, eu acho que vai surgir uma oportunidade, seja no horizonte multimercado, seja no horizonte de ações, os preços estão ficando bastante atrativos e a gente tem que deixar passar essa tempestade aí para poder se posicionar. Acho que é o que a gente tem feito. Lá na Gap, a cabeça é a mesma, tá? Vamos olhar
o que está acontecendo, porque às vezes nos piores cenários tem os melhores ralis. Tá? Então a gente também tem isso na cabeça. Nosso produto, o Gap Absoluto, é um fundo onde a gente não tem restrição de nada, a gente não tem limite para nada. Então, se amanhã a gente identificar que nos Estados Unidos, não, vamos lá, um exemplo mais diferente, não é? Na Noruega, que a gente teve uma posição muito grande na Noruega contra o euro, quando a gente identificar que o melhor cavalo está lá, o risco do fundo vai estar todo apontado para lá. Então, o que eu gosto, o que eu sempre falo, não é a rentabilidade passada que a gente tem que olhar, mas o caminho passado. Porque, para a gente, na Gap, o que importa é o caminho. O caminho é muito importante. Então, não é porque eu tenho uma tese que eu acho que vai acontecer. Se aquela posição está indo contra, se eu estou perdendo muito dinheiro naquela posição, a gente zera, limpa a cabeça, vai para a próxima posição, sempre buscando oportunidade. Então, o nosso nível de risco não está baixo. Ele está um pouquinho mais alto, mas a gente está sempre procurando onde as oportunidades estão ali, porque o nosso estilo é um pouquinho diferente também. A gente, quando identifica e quando tem convicção, a gente realmente quer pegar um alfa relevante, porque o nosso fundo tem uma volatilidade alta e a gente quer entregar sempre o alfa relevante para os cotistas. Bom, obrigada. Gente, a gente está nos minutos finais, né? Mas acho que tem algumas perguntas no chat, né? Eu vou pedir aqui para a nossa produção fazer uma das perguntas que estão no chat aqui para os nossos telespectadores. Boa noite a todos. Tem a primeira pergunta aqui do Thiago Pereira. Ele pergunta o seguinte: como vocês, gestores, lidam com a mudança constante e volatilidade na carteira dos clientes e com qual frequência? Uma boa pergunta. Todo dia, né? Não, tem que falar toda hora, né? Ultimamente é quase todo minuto, né? Não, é aquele negócio, assim, a gente tem um horizonte de prazo um pouco mais longo, né? A gente tenta ter um cenário que remete a gente para, sei lá, 3 meses, 6 meses à frente, e a gente identifica se a oportunidade tem assimetria, né? Se você tem uma vantagem em relação ao risco que você vai correr, né? A gente não tem identificado assim, um cenário tão claro ao longo de 2023. A gente tem uma meta de risco bastante superior ao que a gente vem correndo, mas a gente não está com tanta clareza em relação ao cenário. Então, com isso, a gente optou por reduzir a volatilidade, que foi uma decisão acertada ao longo de 2023. Né? A gente está diria que com bastante reserva para poder fazer a aposta na hora que a oportunidade ficar bastante clara. Então, é a forma como a gente tem trabalhado. Né? Em relação à questão da mudança de volatilidade, é o que eu falei, assim, a gente teve a felicidade de acertar a nossa visão em relação a essa mudança do regime de risco. Que está acontecendo, a gente acha que é permanente. Tá? Então, é de se esperar que daqui para frente a gente venha a ter oscilações mais intensas aí nos mais diversos ativos, tá? Não só aqui no Brasil, mas também no exterior. Acho que é por aí. A gente tem um segundo questionamento aqui da Silvia Cataneu. Qual seria a opinião de vocês sobre uma carteira com 22% em pré-fixado CDI, 38% em previdência e 40% em ações e fundos imobiliários? É uma pergunta bem específica, né? Essa aí é mais arriscada que eu, mas tá bom. Previdência, primeiro a gente tem que saber qual que é o produto, né? Qual fundo que ela tá, se é multimercado, renda fixa, renda variável. Pois é, aí esse aí a gente pode deixar para depois. Como instrumento, eu acho ótimo. Depende, não sei se ela tem filho, se não tem, enfim. Ações está pesado, né? Eu tô carregando posição grande, tirando o que eu tenho na Gap, na física também, mas a parte de ação é esperar, eu espero, porque um dia a gente sabe que vai voltar, né? É que eu sempre brinco, né? Desde quando você está ouvindo que a bolsa está barata? Já tem uns 2 anos aí que a bolsa está barata e continua mais barata, né? Tá barato. Eu acho assim, primeiro você tem essa questão de juro no Brasil muito elevada, né? Que é um concorrente enorme para ativos de renda variável, para ações, né? Novamente, assim, eu acho que o gestor de ações é um herói de sair todo dia de casa sabendo que tem um custo conta de 15% ao ano, né? Mas mesmo assim, alguns gestores conseguem
no horizonte mais de longo prazo, performar muito melhor do que os índices, inclusive do que a renda fixa. Em relação à diversificação da carteira dela, eu acho legal você ter renda fixa nesse momento. Eu acho que você ainda tem bastante prêmio, né? Eu acho que a posição de renda variável, a gente sabe, assim, por experiência, ter visto isso já acontecer mais de uma vez, você tende a ter uma transferência de recursos de renda fixa para renda variável quando você rompe aquele primeiro assim, patamar, aquele número cabalístico é 1% ao mês, né? Que o brasileiro fala assim, é o rentista que está ali para ganhar 1% ao mês. Depois, quando você desce para juros de um dígito nominal, né? Quando vai para 9%, o cara fala assim, pô, mas a bolsa sobe 3% num dia, então por que eu tô com meu dinheiro em renda fixa? Então, nesse momento, eu acho que, concordo com ali, eu acho que tem bastante risco em renda variável, mas é compensado pelo risco de renda fixa, que eu acho que está bem. Eu imagino que a aplicação de previdência não seja em renda variável também, né? Mas sem essa informação não tem como dar uma opinião um pouco mais clara. Mas o que eu acho interessante, né? O brasileiro tem não, acho que tinha um pouco, né? E voltou agora aquele 1% ao mês, né? Mas quando a nossa taxa de juros foi para 2%, o que a gente viu no mercado, né? A gente viu o que a gente brinca com os aventureiros do risco, né? Então, você foi para a Bolsa, você foi para o multimercado em busca de rentabilidade. E ano passado, não vamos enganar ninguém, o multimercado deu um show ano passado, né? Então, o multimercado fechou o ano com 16%, 17%, 18%, 19%. E é aquilo, os ciclos passam, né? O mercado passa, mas o que a gente tem que ter é calma. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar para ela é calma, que as coisas vão voltar, né? Eu acho também, assim, só para poder complementar o que vocês falaram, acho que depende muito também do perfil, né? Da necessidade, do planejamento familiar. Então, por isso que é tão importante a figura de um assessor de investimentos para poder fazer essa análise de carteira e ver se está dentro do seu perfil. Tá? E por isso que a gente está aqui também para poder ajudá-los. Bom, gente, eu quero agradecer, a gente vai abrir aqui para considerações finais, agradecer a presença da Lia, da Gap Asset e também do nosso Carlinhos, né? Já tomei intimidade, tá, Carlos? Do Carlos da Quinitro, também agradecer aqui ao Walter também pela participação aqui junto com a gente, agradecer a todos os telespectadores que ficaram aqui com a gente. Abrir para considerações finais, a palavra com vocês. Então, vamos lá. Bom, muito obrigada a Investmart. Muito obrigado, Melhores Investimentos. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? E acho que de tudo que a gente falou hoje, o que é uma palavra principalmente para os assessores, para as pessoas físicas, para os clientes, é calma, né? Acho que a gente está com um momento muito agitado, um momento com tudo muito conturbado, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, olhando para a economia, olhando para ciclos econômicos, olhando para a política monetária pelo Banco Central, olhando pelas políticas fiscais de todos os países que a gente está vivendo. Daqui a pouco as coisas vão clarear, a gente vai enxergar e o mercado vai voltar. Porque o que a gente aprende de economia é que tudo é cíclico, né? Então, acho que a calma é a melhor palavra que eu tenho para definir hoje. E as coisas... Hoje, esse ano está conturbado. Ano passado foi um ano maravilhoso. E vamos torcer para o ano que vem ser muito bom também, né? Acho perfeito. Bom, novamente, também queria agradecer aí a Investmart. Prazer estar aqui. Sempre que convocados estaremos aqui. Em relação as considerações finais é ter calma, né? Verificar que está acontecendo uma oportunidade nos mais diversos ativos, seja direto via ativos de ações, ou seja gestores, né? Eu acho que você olhar um horizonte de 6 meses, um ano, eu acho que é insuficiente para você poder caracterizar um bom gestor, né? Eu acho que se você olhar assim, ali mencionou assim, de 2022 foi um ano excepcional da indústria. Dá uma olhada como é que é a janela de gestor em 22 e 23, não olha só o ano de 23. Você sabe que num horizonte assim, de um prazo um pouco mais extenso, tem muita gente que não está aparecendo agora no topo dos rankings, mas com aí 18 meses, 20 meses, aí, tal, quase para o final do ano e tal, tem muita gente que performa muito bem nesse horizonte. 6 meses, um ano é insuficiente para você conseguir falar o seguinte, esse cara é bom, esse cara vai ganhar dinheiro para mim. Então, acho que as oportunidades estão surgindo nos mais diversos segmentos, inclusive nos fundos. É por aí. Obrigado.
Bom, pessoal, acho que ficamos por aqui. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora e vamos para a próxima pauta dentro de alguns minutos. Perfeito? Obrigado, viu?